Vamos para Matola, de forma mais precisa, que medidas, portanto, a Matola agora está a tomar para mitigar os impactos nefastos das inundações? Bom dia, Alcides Novunga. E começo por agradecer profundamente à TV Sucesso por este convite para, nesta manhã de domingo, Dia do Senhor, abordarmos questões bastante necessárias sobre a vida, em particular, da Matola. Permita-me aqui publicamente reconhecer o empenho e desempenho da TV Sucesso desde a sua criação. É uma marca nacional já esta televisão. Felicito-vos por isso e, sobretudo, por estarem a acompanhar o que estamos a passar na Matola e ajudar neste processo de governação municipal, mantendo os munícipes informados e assim poderem participar. Como é um apanágio, comunicar é governar duas vezes, principalmente em momentos de desafios. Saudamos a todos os telespectadores com bastante carinho e ainda mais queremos saudar de forma muito especial aos matolenses, agradecendo pela colaboração neste momento difícil que estamos a cruzar na nossa história, logo na estreia do ano novo 2026. Devo também, em nome dos matolenses, expressar e manifestar nossa solidariedade profunda para com os outros municípios, para com os nossos concidadãos de outras partes do país que também sofrem com estas inundações e cheias. A Matola sofreu profundamente, mas mesmo assim estendemos o nosso braço amigo, o nosso coração solidário para com os nossos irmãos. Muito bem, em termos concretos, a nossa resposta tem duas dimensões. A primeira é aquela de comunicação, mobilização, sensibilização e evacuação das famílias, das pessoas nos lugares e áreas de risco. Fizemos o nosso melhor em função da informação meteorológica que nos chegou relativamente a tempo, o que é bastante positivo, incluindo a seguir a assistência às famílias hospedadas nos centros de acomodação temporária. E a outra medida imediata, portanto, são as intervenções que até hoje decorrem, desde o dia 9 de janeiro, por cima do fenómeno, que é para aliviar os sítios mais críticos, porque é impensável acomodar todos os matolenses nos centros de acomodação, muito menos reassentar a toda a Matola. Portanto, a Matola deve gerir e persistir diante destes desafios, enquanto soluções estruturadas vão se construindo. Na sexta-feira, portanto, antes de ontem, nós aprovamos na Assembleia Municipal da Matola o nosso plano de resposta no âmbito da emergência. Igualmente, aprovou-se a nossa intenção de criação do Gabinete de Recuperação e Transformação Urbana da Matola. O que é que taxativamente significa? O que é que este plano taxativamente significa? Portanto, este plano de emergência permite-nos reorientar os nossos recursos, permite-nos mobilizar mais recursos para atender aos problemas da época chuvosa, em particular, a este desafio imposto pelas mudanças climáticas, com as inundações que tivemos agora, que são desconfiguradas até em relação ao calendário de chuvas, e são as mudanças climáticas presentes também na Matola. Matola é uma cidade relativamente costeira e com um impacto bastante expressivo das mudanças no clima. Porém, o gabinete é uma expressão de que nós queremos fazer diferente, portanto. E, sobretudo, estamos a dizer que a Matola nunca mais será a mesma. Então, este gabinete vai coordenar toda a ação necessária que exigimos para que, em definitivo, as intervenções em resposta aos problemas da época chuvosa, em particular na gestão das águas pluviais, no ordenamento do território e mesmo na paisagem urbana, sejam presentes na nossa cidade. Bem, Júlio Faruque,
Olhando, temos aqui algumas imagens que mostram exatamente parte da intervenção do município da Matola em alguns dos bairros afetados, portanto, por esta situação das chuvas, das águas que se fizeram sentir na última semana, que praticamente desafiaram, portanto, muitos planos do município da Matola. A pergunta agora é possível dizer, quantificar quantos bairros, sobretudo na Matola, estão dessa forma ou pelo menos precisam de uma intervenção? Pronto, nós temos em situação crítica mesmo, porque o impacto foi severo, pelo menos 32 bairros na nossa 32 cidade. bairros. Nós temos 42 bairros. Estamos a falar em termos mais concretos agora de cerca de 52, 54% da Matola afetados, mas na prática e no essencial, sendo francos, toda a Matola, no fundo, sofreu com este fenómeno, porque a mobilidade fica condicionada. Há aqueles que ganham o pão de cada dia com o comércio, com viagens, movimentos, portanto, em torno da cidade. Quando um bairro não é acessível ou não se pode sair de casa, mesmo com a residência não inundada, por exemplo, o impacto é severo. Tivemos que acomodar temporariamente a mais de 2.600 pessoas em 11 centros de acomodação. Hoje já reduzimos para 7, estamos com cerca de 700 pessoas ainda hospedadas nestes centros de acomodação provisória, mas mesmo assim houve famílias que, no silêncio, aguentaram os dias mais críticos, mantiveram-se nas suas residências, porque também reconhecemos que não é fácil abandonar a sua casa com os bens adquiridos com bastante sacrifício, construções feitas com muita atenção. Então, também reconhecemos essa realidade e estamos a fazer de tudo para que haja o mínimo de atenção, assistência sobre quem mais precisa de atenção. E dos 32 pontos identificados, ou bairros identificados, há famílias que provavelmente não conseguem voltar este ano ou ainda para o próximo ano. O que é que vai se fazer dessas famílias? Qual é o plano que o município tem para essas famílias que infelizmente não vão poder mais regressar? E também se há um plano que o município já fez, uma vez que já identificou os bairros que ciclicamente, sempre que chove, há essas situações. Portanto, há um plano de se retirar aquelas pessoas daquele ponto. O que é que vai ser feito? Muito bem. Na sequência dos bairros mais afetados, pronto, nesta época chuvosa, foi mais o posto administrativo da Matola Sede, da Machava, melhor, com 12 bairros. De 14, 12 bairros estiveram muito comprometidos. Podemos nomear os bairros de Cobe, Machava, quilômetro 15, mesmo Matola Gar, nas partes do Tchumene 2 e uma parte do Tchumene 1. Temos na Matola Sede os bairros da Liberdade, do Sequama, a Matola F, uma parte ainda do Fomento. No posto administrativo municipal do Inflane, podemos fazer referência ao Ilhavela, mesmo ao Boquiço A, onde temos também desafios. Pronto, nós tivemos uma sorte, que é uma bênção autêntica, porque diante do nosso clamor, deste desafio decorrente das mudanças no clima, de imediato, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República Moçambicana, fez-se a Matola. Foi sentir o frio das águas do Cobe, a dimensão das inundações naquele bairro bastante crítico. Portanto, ele partilhou o nosso sentimento em pessoa, a nossa realidade, e deixou, para além de mensagens de conforto e encorajamento, uma orientação expressa de que a Matola deve avançar com soluções concretas para destinar as águas que inundam ciclicamente a nossa cidade. E isto encoraja-nos bastante e foi por isso mesmo, com muita determinação, avançamos de imediato para a criação do nosso gabinete de recuperação e transformação urbana da Matola, para dizer que os problemas da época chuvosa devem merecer uma atenção expressa, mas, sobretudo, os problemas da época chuvosa não podem
e nem devem ser esquecidos durante a época seca, durante os dias de sol. Foi por isso que, mesmo no mês de novembro, antes do pico das chuvas, nós nos fizemos ao terreno. Acampamos uma semana inteira no COB para dizer que aquilo que nós andamos a decidir deve ser executado. Igualmente a liberdade. Pois. Portanto, nós quando vamos aos bairros, não estamos a fazer espetáculo. Não queremos fazer teatro. Nós queremos resposta sobre os nossos desafios. E fala-se muito sobre o orçamento, olhando para os estragos que as águas causaram. Quando é que se precisa, necessariamente? Quando é que o município tem e quando é que o município precisa? Essas contas já foram feitas para, de facto, devolver a Matola aos Caris? Pronto, as contas iniciais existem, porém estão em atualização, porque queremos partilhar números também com justeza e equilíbrio. Nós temos um plano diretor que já é relativamente antigo, que vai à atualização. Temos, portanto, não falta informação na Matola sobre Mas o valor existente o problema que está... é suficiente para responder à demanda que sugere-se que a dimensão real do problema da Matola? Não, ainda não. O dinheiro não existe na sua plenitude. O que nós fizemos foi quantificar as necessidades. Por exemplo, para o plano imediato de recuperação da cidade, em termos de curto e médio prazo, são cerca de 700 milhões de meticais, que inclui o pilar das infraestruturas, de estradas e drenagem, que absorve cerca de 90% deste orçamento. Por quê? Porque as estradas estão profundamente comprometidas. Temos pelo menos 10 estradas em situação bastante crítica e mais ainda, a Matola sem estradas não é Matola. Nós vivemos de mobilidade. Portanto, para além do transporte público, as famílias têm suas viaturas particulares que adquirem com muito sacrifício, por causa do desafio também que temos dentro da mobilidade. Então, quando as vias de acesso não são transitáveis, o desafio está expresso e precisamos dar resposta brevemente. Foi por isso que até encetamos um movimento agora para uma parceria para mobilização de manilhas, as box-cavas ou portais, para onde se tiver que partir a estrada, para a água passar, deve-se fazer com a devida indicação e acompanhamento do município, e logo a seguir colocamos as manilhas ou os portais ou outro elemento para que a vida continue na nossa cidade, porque a mobilidade condiciona bastante o dia dos matolenses. É através das estradas que muitos combatem a pobreza, e a pobreza urbana ainda é presente na Matola. E depois a Matola é hoje a cidade mais populosa de Moçambique. 1,5 milhão de habitantes. Quer dizer o quê? Quer dizer que cerca de 5% dos moçambicanos estão na Matola. Então, precisamos de fazer com que a Matola persista. Mas, como dizias... Presidente, há uma ideia de que os municípios, ou pelo menos os problemas das chuvas e problemas das águas, assim como no nosso país, dá uma ideia de que os municípios todo ano preparam-se para estes momentos, mas quando o momento chega parece que andam os improvisos. É o mesmo entendimento que se tem na Matola? Não, francamente não, porque, como eu dizia, nós temos uma máxima de que os problemas de época chuvosa não devem ser esquecidos durante o tempo seco. E ainda mais, o nosso lema de governação municipal para este ciclo é juntos construímos a nossa Matola. Quer dizer, nós abordamos o mandato já com a consciência de que a Matola, o seu futuro são obras. É a construção, incluindo habitações em altura, para respondermos à demanda que temos e, sobretudo, o desenvolvimento da Matola. E por essa via, e mesmo assim, nesta época chuvosa, nós começamos a sentir algumas reações positivas do trabalho que estamos a fazer. E mesmo nas estradas que estamos a investir nelas agora, nós defendemos e exigimos profundamente a inclusão da drenagem. Só de 2024 a esta parte, início de 2026, contabilizamos cerca de 15 quilômetros de linha de drenagem. Já concluímos o sistema de drenagem no Fomento, que está a reagir muito bem. Temos o coletor no Bar da Liberdade, que já começou a ter algum impacto, uma parte do Bar da Liberdade que foi intervencionada.
eu recebi pessoalmente uma mensagem de alguém da zona do Matumana que disse que pelo menos desta vez as águas portanto, atingiram Não a sua atingiram? residência, pelo menos apesar da dimensão. Quer dizer, a situação é bastante crítica, mas felizmente começamos a ter alguns locais onde a reação é positiva. Temos mesmo na 5 de fevereiro, temos uma drenagem subterrânea que está abaixo 3 metros de profundidade. Não se vê por cima, mas as obras estão lá em curso e estão a criar o seu impacto. Bem, Presidente, há uma missiva que terá lançado no ano passado, no âmbito da ideia da reestruturação de algumas infraestruturas, sobretudo das estradas, do que o município de Matola tinha na posse 250 milhões de meticais, se não me falha aqui a memória, para reabilitar e construir de raiz algumas estradas. Fato que foi consumado em algumas situações que devemos acompanhar. O que é que está a acontecer para que, ou pelo menos, o que é que está a acontecer para que essas estradas, muitas delas reabilitadas ou construídas de raiz, parece que estão debandadas a estas alturas, mas lembro que também na sua missiva terá dito que a Matola precisa de estradas resilientes, estradas que contemplam valas, entre outras questões. Pois. Alguma coisa falhou ou nem por isso, ou é mesmo o plano que ainda não foi consumado? Muito bem, e agradeço por me ajudar a responder esta questão bastante sensível, porque nós temos que ser responsáveis e a cada momento evoluirmos e não temos que voltar para as mesmas obras. Felizmente temos estado a conseguir. Há casos em que nós investimos até na requalificação do sistema construtivo, por exemplo, na Avenida das Indústrias, as obras estão em curso e estão a levar algum tempo porque ali há uma secção onde estamos a tirar o asfalto e substituir por betão hidráulico. É um betão que resiste bem às chuvas e vimos agora, ali na linha férrea, a estrada não ficou cortada por causa desta abordagem que é positiva em outras partes também. Mas as valas de drenagem estão a funcionar devidamente? As valas estão a funcionar, em alguns casos as obras não estão concluídas, é mais por aí. Quando não estão concluídas ainda, então a reação não é aquela desejável. Porém, há um aspecto muito importante nas estradas, que é o dimensionamento, a medição, a quantificação portanto, da área necessária para escoar devidamente as águas ou para a fluidez das viaturas. Portanto, tem que haver justiça nisso. E penso que há de se referir a um caso inerente a uma estrada recente que construímos com base nesse projeto com cerca de 250 milhões de meticais. Ali, portanto, inaugurou-se a estrada e depois deu-se seguimento aos trabalhos finais de reverificação, de onde poderia haver obstrução do sistema de drenagem. Então, nós instamos ao empreiteiro, mas também ao fiscal. Mas seja, faz-se a estrada e depois faz-se a verificação? O processo é exatamente assim? Ou tem que se contemplar isto quando já vai-se fazer a estrada? O plano de construção da estrada? Pois, é por isso mesmo que temos os fiscais. Muitas vezes nós olhamos para o empreiteiro, mas o fiscal também, que é aquele que representa o interesse público, o dono da obra, tem responsabilidade muito expressa. Naquele caso, é mesmo uma verificação, porque se notar que dimensionou-se mal, por exemplo, porque nos esperava um impacto dessa natureza, pode-se corrigir. O mais importante é não ignorar o problema, porque também nas chuvas devemos reconhecer que há vários níveis, né, de dimensão da catástrofe ou da intempérie ou da pluviosidade, depende. Porque há cidades no mundo, por exemplo, que param diante da chuva. O importante é, depois da chuva, o tempo que se dura para reagir, para evacuar, para que as águas desapareçam. Então, entretanto, por isso estamos muito engajados para que as soluções sejam boas. Dessas estradas, mas para aqueles foram casos, para aqueles casos que as águas saem mesmo da estrada para as casas, um problema que realmente a Matola que vive em muitos pontos. Temos o quilômetro 15, a estrada que liga a Kobe. Há pessoas que queixam-se de que a estrada
é que escoa as águas para as suas residências. Ou seja, está-se a acoplar esses itens nesta resiliência que o Presidente pretende implementar nas infraestruturas? Sim, temos o dever de ter em conta esse aspecto. Por quê? Em alguns casos, e no comum dos casos mesmo, quando vem uma infraestrutura, se ela não completa o pacote todo, ela pode resolver o problema de 100 mil habitantes, mas ferir a 5 famílias ou 10 famílias. Esses números não têm comparação, mas estamos a falar de pessoas. Então, todos merecem uma explicação, merecem uma atenção, merecem uma resposta e solução. Este é um desafio decorrente da urbanização, do crescimento urbano da Matola. Nós tivemos uma pressão muito grande sobre a terra. É por isso que agora estamos a fazer um trabalho de reconfiguração. Nós já iniciamos uma ofensiva de demolição de alguns objetos, construções de várias natureza no caminho das águas. Felizmente, temos tido uma colaboração muito positiva dos proprietários para avançarmos com esta realidade. É o interesse público. Mesmo as áreas sensíveis, como bacias das águas, algumas já foram tomadas com construções definitivas, mas há um trabalho em curso nesse sentido. Exemplo é a zona do Intaca, onde estamos a negociar fortemente um financiamento para a drenagem, porque ali ao pé do campo, porque há umas residências que estão mesmo por cima da bacia e já não temos como... E essas pessoas serão alocadas nos outros pontos? Devem, grosso modo, devem ser alocadas, a deixar uma parte. Mas brevemente vamos lançar na semana do mês, na semana do dia da Matola, vamos consignar uma obra de drenagem de Machamel. São cerca de 8 quilômetros de drenagem que vão atender ao desafio que temos naquela área, passando um pouco para Matola Gar, abrangendo o hospital e até o quilômetro 18. Presidente, quer-se muito saber se também sobre... Há pontos em que a Matola já sabe que sempre que chove há alguma situação que vai acontecer ali. Não precisa ser uma grande chuva. Sabemos que há pontos que, portanto, de antemão já se prevê que sempre que chove ali vai inundar ou há de haver algum problema. O que é que está-se a fazer exatamente nesses pontos para que essas pessoas não sejam mais vítimas, como tem sido recorrente? Pois, porque nós e se há prazos para isso também, para, de facto, esta implementação de alguma mitigação? Sim, porque aqui o desafio é a coerência e o bom senso. Quer dizer, nós precisamos de avançar com a retirada das famílias, porém tem que ser um processo inclusivo, transparente e até condigno, tendo em conta a nossa realidade, porque as famílias constroem com bastante sacrifício. Mas também temos que ser responsáveis, porque a vida urbana em si, ela exige uma série de atitudes para que a cidade da Matola funcione como tal, apesar das áreas de expansão que merecem mais infraestruturas e mais atenção. Portanto, como dizia, nós já iniciamos este trabalho. Quer dizer o quê? Se uma família recebe um terreno, por favor, nós devemos dar destino àquela área. Porque tem sucedido é que a família recebe terreno, inicia uma outra construção, depois, porque a casa está ali, o que ela faz? Vê a casa, no tempo seco pode deixar os filhos lá viver, ou arrenda aquela casa, é mais uma fonte de receita. Mas como é que o município fiscaliza isso? Não é o dever do município, se retirou, controlar, de facto, para que não regresse? É por isso mesmo que nós não destruímos as casas de forma violenta, não é? Compulsiva. Porque na Matola nós não investimos em medidas impopulares. Todos nós somos responsáveis. O presidente do município tem a sua responsabilidade, a polícia municipal, o secretário de bairro, temos uma estrutura. Mas o que nós precisamos, de verdade, é o quê, Alcides? É fazer diferente, mudar a forma de fazer, o pensamento. Estamos a evoluir. Então vamos lá mudar todos nós. A nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso compromisso para com a causa do desenvolvimento. Então, nós, por exemplo, a Matola está toda ela praticamente preenchida. Resta uma área muito ínfima ainda para o parcelamento estruturado e recente. Já fizemos um trabalho desde 2024 com
o distrito da Moamba, Pois. temos uma área contígua com PCN, etc. Então já temos projetado 5.000 talhões para aquela área, Ou seja, há condições 250 talhões estão parcelados. Sim, eu Estamos a olhar também queria para mesmo Moamba. atrelar esta resposta que está a dar, mesmo para, de forma incisiva, há condições para assentar toda essa gente que foi assolada pelas águas. E também a segunda questão, vou colocar aí, como é que estão os centros de acolhimento a estas alturas? Há famílias que poderão voltar? Como é que está a situação da assistência alimentar, entre outras questões, nesses centros de acolhimento? São duas questões que eu coloco, mesmo por uma questão de tempo. Muito bem. Em relação ao reassentamento, ele terá que ser progressivo. Portanto, é um processo muito complicado, porque não basta ter terra. É preciso ver como é que aquelas famílias vão iniciar a sua vida naqueles locais. É uma deslocalização do local de residência. As pessoas, quando vão a Matola, é porque a Matola é acolhedora. E mais, a Matola oferece capacidade ali para a pessoa para andar no dia a dia, ganhar o pão de cada dia, para ir ao serviço na cidade de Maputo, para estar próximo à área metropolitana do Grande Maputo. A capital do país, Maputo, é muito atrativa e as pessoas procuram habitação na Matola, que é por causa da proximidade e de vizinhança mesmo. Então, é um processo que queremos fazer com muita responsabilidade. Ademais, fomos requerer a aprovação da Assembleia Municipal deste plano justamente para atender o reassentamento com responsabilidade. Projetamos inicialmente 20 milhões de meticais para atender ao reassentamento. Não é o suficiente, mas para começar e sermos graduais. Quais são os bairros onde vão ser alocadas essas pessoas? Há uma parte que vai para o norte da Matola, outra parte terá que ir para uma parte de Pessane em Moamba. Mas queria dizer que neste processo nós queremos fazê-lo de forma mais tranquila possível. Agora, em relação aos centros de acomodação, felizmente, e agradecemos muito pela solidariedade que temos recebido, o que nós apelamos é para que haja uma gestão transparente dos bens que estamos a receber, sobretudo para que aquilo que se recebe deve ser bem doseado na sua distribuição, mas sobretudo que não se fique com muita coisa no armazém, porque estamos a gerir. Não, nós defendemos isso, que os centros de acomodação devem ser abastecidos com toda a necessidade possível. Então, temos recebido apoio e também mobilizamos para o leite para as crianças, a atenção para os idosos, a diversificação da dieta. Então, temos condições mínimas e apelamos aqui publicamente para que aquelas famílias que estejam a passar necessidade, mesmo não estando no centro de acomodação, por favor, que não se deixe ninguém morrer à fome. Pelo menos isso. Mesmo com o sofrimento nas nossas casas. Só pedimos um processo transparente, porque nós podemos muito bem partilhar 1 quilo de arroz, 1 litro de óleo, para que ninguém mora à fome. Bem, Presidente, a última questão que vou colocar. Ficamos a saber que a Matola também pagou os seus funcionários, comparativamente a algumas autarquias, e o Presidente parece que há um silêncio ensurdecedor. O Presidente não apareceu a falar sobre isto. É verdade? É verdade o quê? Que o município da Matola também não está em dívida com os seus funcionários, igual aos outros municípios que temos estado a acompanhar. Está bem. Esta é uma questão muito sensível. Não podemos nos vangloriar por isso, mas felizmente conseguimos de facto pagar o 13º, pagamos também o salário já do mês de janeiro. É uma grande responsabilidade, é um desafio. O fizemos com muita responsabilidade, porque se é um direito do colaborador, do funcionário, que seja devidamente observado. Mas também este é um sinal muito forte de que a direção do município esmera-se em fazer o seu melhor. Para quê? Para que o colaborador, o funcionário também faça a sua parte. Pagar salário a tempo, pagar o 13º não é nenhum favor, mas é uma forma de demonstrar responsabilidade, compromisso, mesmo no silêncio. E isto adensa mais a responsabilidade do funcionário. Quer dizer o quê? Queremos minimizar a corrupção.
Queremos silêncio em relação às cobranças aos municípios. Por exemplo, e agora, já agora, há um fenômeno que, pronto, já vai para além do boato em si, que é de que quando alguns empresários, alguns industriais, agentes econômicos querem fazer uma intervenção na sua área de interesse, aparecem, tanto colaboradores, a exigir somas de dinheiro, pagamentos paralelos. Em relação a esse aspecto, Mas o Presidente pagou de forma total ou parcial? Já agora, Presidente. pagamos a todos os funcionários. De forma total. Sim, pagamos aquilo que é. Sim, pagamos dessa forma. Mas reconhecemos o desafio que há em alguns municípios em fazer estes pagamentos. Mas qual é o detalhe aqui, de verdade? Mas os cofres detalhe. esvaziaram por isso ou o município foi buscar algum financiamento para conseguir pagar? Não, nós pagamos de acordo com a nossa planificação. Pois, Há dois detalhes aqui. mas o se município de permite Matola dizer. preparou-se para tal. Sim, há dois detalhes fundamentais que quero partilhar com muita franqueza. O primeiro detalhe é a planificação. Porque os recursos são escassos, são parcos mesmo. Tem que planificar o que nós queremos fazer, até onde podemos fazer. E sermos francos, porque não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. E, ademais, temos planos que nós aprovamos e manifestos que nós também expomos. Esse é um detalhe. O segundo detalhe é o seguinte, é que se alguns municípios do país conseguem resolver este assunto, é o país que está a evoluir. Então vamos apoiar a outros municípios para encontrarem a forma e a fórmula para fazer isso. Então, é Moçambique que está a desenvolver e temos, devo reconhecer publicamente, um interesse e apoio muito grande de Sua Excelência, o Presidente Daniel Francisco Chapo, de dinamizar os municípios, apoiar os municípios, encorajar os municípios para que, no espírito da sua autonomia, nessa descentralização, façam o seu melhor para contribuir para o desenvolvimento do país, porque os matolenses também são parte integrante do país, fazemos parte do povo, liderado por Sua Excelência o Presidente Chapo. Muito obrigado, Presidente Júlio Paruca. Aí está, o tempo infelizmente não nos perdoa. Queríamos poder, portanto, também contar com a participação, mas vou recebendo aqui algumas indicações nas redes sociais de pessoas que vão fazendo algumas questões. Uma das questões também que teria colocado aqui ao teu Presidente, teria buscado mesmo aqui conjunto aos nossos moçambicanos. Bem, a realização, vamos chamar a senhora de Inhambane, a peça de reportagem de Inhambane, e voltamos para continuar aqui a análise, enquanto também nos despedimos aqui do Presidente e agradecemos já agora, portanto, o fato de ter estado aqui no Sejas 9 para prestar a sua situação de Matola, e o Carlos Transportador esteve aí a acompanhar. As perguntas foram exatamente sobre as inundações. Bem, a realização, para termos as condições criadas, pois. Bem, Presidente, última palavra para os matolenses, tem apenas 2 minutos. O que dizer numa altura igual a esta, em que precisa-se mesmo de força, de luta? Há famílias que perderam quase tudo. Então, palavra de apreço a essas famílias. Muito obrigado e quero, mais uma vez, tenho a obrigação moral de fazer, de agradecer à TV Sucesso pela sua presença no campo, mas também e sobretudo por este convite bastante precioso, como dizia, nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Queremos agradecer aos matolenses pelo seu interesse em contribuir na resposta a este desafio. Há iniciativas ao nível local, nos bairros, mas, sobretudo, os matolenses estão a acompanhar a intervenção do município. São muitos os bairros afetados, mas estamos aqui para dar a resposta possível e necessária neste momento de crise. É importante que fique aqui nítido que nenhum bairro está esquecido. Hoje mesmo, e a título de exemplo, estamos a intensificar uma resposta numa área do bairro de Matola Garro, no Tchumene 2, onde temos cerca de 1.500 famílias sem luz desde que tivemos estas chuvas. Então, estamos a colocar uma tubagem de cerca de 1 quilômetro, justamente para aliviar aquela população. Não podemos esperar. E reiteramos que os problemas da época chuvosa serão sempre considerados durante o tempo seco.
Estamos bastante solidários para com as famílias afetadas e prestamos a nossa homenagem às vítimas desta intempérie. Nós tivemos na Matola, infelizmente, 4 óbitos na sequência desta realidade. Temos várias famílias com grande preocupação. A Matola está exposta às mudanças climáticas e apelamos bastante à solidariedade, mas também apelamos à atenção para a Matola, para a mobilização de recursos, de investimentos, porque o desafio é bastante grande. E agradecemos a atenção que temos do governo de Moçambique. Nós fomos convidados para participar na sessão extraordinária onde foi deliberado o alerta vermelho. Sua Excelência, o presidente Daniel Francisco Chapo, esteve na Matola e encorajou-nos bastante e, sobretudo, orienta-nos e apoia-nos para uma resposta mais consentânea com a dimensão da cidade da Matola. Obrigado. Bem, muito obrigado, Presidente da República. Aliás, o Presidente do município da Matola, Júlio Paruque, que abriu-se aqui aos moçambicanos